Agora, já estamos aqui no ar, mas eu vou dar uma olhadinha aqui na sala, ver se todo mundo já está presente. Acredito que sim, até porque atrasamos um pouquinho aqui a entrada, né? E quero saber também de vocês se está todo mundo já nos escutando direito, como é que vocês estão aí? Por favor, me passem aí informação. Deixa eu até tirar aqui a voz. Pronto, tirei da outra sala. Como é que vocês estão por aí? Estão enxergando direito? A voz está ok? Podemos já começar? Bom, parece que sim, né? Então, hoje estamos aqui com o Eric Schuz. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui de novo com a gente, aqui no Escolhas Saudáveis. E esta semana é uma semana diferente, porque a gente vai ter 3 dias, será um workshop com ele e com a esposa, com a Sabrina Alves, que ela falará, eu acho que é no terceiro dia, né, Eric? Que ela vai Exatamente. falar. Isso. Então, hoje, na verdade, nós temos 3 títulos aqui, com um conteúdo que eu acho maravilhoso, inclusive agora que já estamos na mudança de estação, isso é muito importante para a gente saber, né? O primeiro, que será o de hoje, que é sobre as rotinas saudáveis, que ajudam na obtenção da saúde. O de manhã será rotinas saudáveis também, com prevenção do estresse, insônia, depressão e ansiedade. E na quinta-feira, que é dia 23, será a Sabrina Alves falando sobre rotinas saudáveis para a mulher moderna. Achei super interessante, porque realmente nós estamos com uma carga de trabalho diferente do que era antigamente, né? Então, isso tem que ser visto de forma diferente no Ayurveda também. É muito interessante. Então, hoje o Eric já vai começar aí a passar para vocês essa informação maravilhosa e deixo vocês aí com ele. Te dou a palavra já, Eric, já pode começar, tá? Boa noite a todos, espero que vocês gostem dessa palestra de hoje. Boa noite, Hiroshio. Boa noite a todos presentes. Espero que todos estão me escutando. Desculpa o pequeno atraso, a gente estava aqui organizando alguns detalhes para ficar melhor o vídeo, o som para vocês poderem ouvir a gente com perfeição. E para mim é uma grande alegria estar essa semana com esse workshop sobre rotinas. É um assunto que eu gosto muito de falar e eu considero um dos assuntos mais importantes que existem dentro do Ayurveda, né? Então, é bem interessante mesmo, porque é um dos assuntos que mais está fechado. Oi. Hum, Não sei, eu acho que está tendo algum eco aí, alguma coisa. Eu Mas estou a minha, escutando bem. a minha Ai, sala está... agora eu escutei um eco. Não, a Você está minha com está a sala das fechada. perguntas aberta? Oi? Você está com a sala do pessoal das A perguntas sala tá, aberta? mas o vídeo não está aberto, não. Não, eu agora estou te escutando bem. E até o meu eco já foi embora também. Pode De ser. repente, às vezes é a Se ela não internet. reclamou, deve estar tudo bem. Bom, então, é, por que, por que falar um pouco das rotinas? Por diversos motivos, né? Principalmente pela rotina ser considerada um dos principais tratamentos no Ayurveda, tanto como manutenção quanto para combate a desarmonias. Então, vou começar a falar e antes de começar a falar, eu gostaria de cantar um mantra, como é sempre feito tradicionalmente. Então, vou pedir para cada um colocar as mãos frente ao coração espiritual e vamos cantar o mantra. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Danvantariye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha Om Shanti Shanti
Shanti. Namastê. Então, por que a rotina e o porquê a rotina é importante? Não adianta nada a gente fazer a rotina e, na verdade, o eco que está dando eu já sei o que é, Rossi. É aí com você? O som está saindo e entrando pelo microfone. Ah, é? É. É porque ele está demorando para chegar aí. Mas isso acontece. Mas vamos lá. Rotina, gente. A importância da rotina. O Ayurveda, como vocês sabem, provavelmente a maioria de vocês deve estar acompanhando os outros hangouts com a Arósio, com os convidados, falando sobre vários assuntos extremamente importantes do Ayurveda. E a gente sabe que o Ayurveda, ele se divide em milhões de possibilidades de atendimentos ou de tratamentos. Ele vai desde a gente gerar uma rotina saudável, ele vai o uso da alimentação, o uso de ervas, o uso de procedimentos que incluem massagens, incluem outros procedimentos, né? A grande diferença é a gente entender que dentro do Ayurveda, a gente divide tudo isso que a gente está falando em dois grupos. Quando a gente vai tratar alguém para fazer combater uma desarmonia, que é o que eu vou falar amanhã, tá? A gente vai como usar as rotinas para combater ou melhorar algum problema instalado, alguma desarmonia instalada. Ponto 1. O outro é quando a gente usa toda essa gama de possibilidades que a gente tem no Ayurveda, alimentação, ervas, procedimentos diversos, etc, etc, como uma manutenção da rotina. Então a gente tem que dividir muito bem isso. E isso é um ponto que gera muita confusão na mente das pessoas que estão começando a estudar Ayurveda. Até de pessoas com experiência em Ayurveda também. Eles geram confusão. Porque qual a diferença de aplicar, por exemplo, um alimento numa rotina e um alimento como tratamento? Como aplicar uma erva numa rotina e uma erva no tratamento? Então, o que eu quero explicar para vocês esse primeiro dia é como funciona esse raciocínio, né? Como funcionaria essa questão dentro do Ayurveda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma grande diferença, uma diferença em como aplicar isso, que é isso que a gente tem que focar primeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no Ayurveda o Ayurveda ele tem formas de como a gente aplicar, né? A principal forma de aplicabilidade do Ayurveda e uma das mais eficientes é a manutenção da saúde. A gente vai fazer essa manutenção da saúde de que tipo? De que forma? Né? A manutenção da saúde no Ayurveda é feita diariamente. Então, a primeira coisa para a gente começar a entender isso é entender os ciclos que acontecem na natureza. Não adianta nada a gente ficar falando aqui milhões de tipos de alimentos, ervas, como colocar óleo aqui, como colocar óleo aqui, como escovar os dentes, se a gente não entende como funciona o ciclo do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, da natureza que a gente faz parte. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, e eu vou aproveitar o gancho, que ontem a gente entrou o inverno aqui no hemisfério sul, né, do planeta, para a gente entender melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o dia, né, o dia ele é composto por dois ciclos. O ciclo diurno e o ciclo noturno. Perfeito? Vamos colocar, entre aspas, que cada ciclo possui 12 horas. Perfeito? Para a gente partir de um raciocínio a partir de então. Para cada ciclo, o Ayurveda recomenda que seja feito algumas práticas no ciclo diurno e algumas práticas no ciclo noturno que vão gerar uma manutenção qualitativa da nossa vida. Tá? Bom, eu já vou entrar no que é bom para o ciclo diurno e o que é bom para o ciclo noturno. Bom, lembremos
que além do ciclo básico, dia-noite, a gente tem os ciclos das estações, que é o que comanda o dia e a noite. Então, por exemplo, ontem, tá? Para quem não sabe, a gente entrou no inverno, foi o primeiro dia do inverno. O primeiro dia do inverno é considerado a maior noite do ano. O dia fica curto e a noite fica longa. O primeiro dia do verão, que vai acontecer lá em dezembro, o dia é o maior dia do ano e a menor noite. Perfeito? Uhum. Então a gente tem que lembrar disso. Então, quando eu for falar para vocês, por exemplo, que o dia se divide em 3 partes, por exemplo, a primeira parte é Kapha, a segunda parte é Pitta e a segunda parte é Vata, vocês lembrem sempre que nos livros, em sites, sempre vai passar horários. Esses horários devem ser adaptados de acordo com a época do ano. Esses horários é somente para a gente ter uma noção. Então vamos dar um exemplo assim. Da mesma forma que a natureza vai tendo dias, noite, dia, noite, dia, noite, a gente também sofre a influência do dia e da noite. Então, o primeiro dia de qualquer um dos ciclos, seja diurno ou noturno, sempre a primeira parte, o primeiro terço do dia é Kapha, o primeiro dia, o segundo terço do dia é Pitta, e o segundo terço é Vata. Bom, vamos lá. Primeiro, por que isso? Muita gente pergunta, né? Por que o primeiro dia é Kapha, o segundo dia é Pitta e o terceiro dia é Vata? Por várias razões. Primeiro, que o primeiro raciocínio que se tem no Ayurveda é todo baseado na nossa digestão. Como funciona o nosso aparelho digestório, que é chamado no Ayurveda de Koshta. O aparelho digestório, ele também vai ter 3 ciclos. O primeiro é Kapha, o segundo é Pitta e o terceiro é Vata. Da mesma forma, o nosso corpo, ele vai funcionar. No primeiro período do dia, ele vai ter o período Kapha, segundo o período Pitta e o terceiro período Vata. Mas, por favor, quando vocês lerem num texto que, por exemplo, das 6 da manhã às 10 horas da manhã é Kapha, das 10 da manhã às 2 horas da tarde é Pitta, e das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde é Vata, isso é no horário normal de verão. Perfeito? E ainda depende da região. Em cidades, por exemplo, aqui no Brasil não acontece tanto isso, tá? Mas no Nordeste, no extremo norte, até se prolonga mais o dia, né? Mas você pega cidades da Europa, Chile, que é aqui próximo, o dia, no verão, ele não tem 12 horas, tem 14, quase 16. Por exemplo, eu dou muita aula no Chile, que no verão vai anoitecer 9, 9 e meia da noite, quase. Então, na Europa a mesma coisa, em algumas cidades. Então, nesses dias, não é que o Pitta Kapha Vata do dia vai se manter nesses 6, 10, 14, 18 horas. Não, você tem que pegar todo o horário do dia e dividir em 3 partes, porque é o dia que está regendo. E à noite vai ser menor essas fases de Kapha, Pitta e Vata, que vai ser a mesma coisa. O horário noturno, a primeira fase, vai ser Kapha também, a segunda fase vai ser Pitta e a terceira fase vai ser Vata. Bom, vocês poderiam estar me perguntando, Eric, por que você está falando isso? Tem todo o livro, tem um monte de site, alguma outra pessoa já pode até ter falado aqui. Por quê? Toda a nossa rotina para gerar uma boa saúde, ela é baseada nessa divisão de Pitta Kapha Vata no horário do dia. Então, por exemplo, muita gente me pergunta sobre a automassagem. Por que a automassagem não pode ser feita à noite? Porque a automassagem ela deve ser feita no horário de de Kapha, logo pela manhã, justamente para não deixar o Kapha ser acumulado no seu próprio horário, que é o primeiro horário do dia. Então é feita uma massagem onde a gente vai estimular, eu já estou começando a falar da rotina e o que é indicado no dia a dia, que é a automassagem, tá? Então a automassagem feita com óleos ou até pó de ervas, que eu já vou falar logo em seguida também, ela é sempre indicada no primeiro horário do dia, logo que amanhece,
o dia, é indicado fazer automassagem. Então eu vou dar uma dica. Como é feita a automassagem de acordo com o Ayurveda? A automassagem tem várias formas de serem feitas, tá? Normalmente a gente usa algum óleo vegetal, extra virgem de preferência, que seja aplicado no primeiro horário do dia. Toda massagem, ela deve ser feita em movimentos longilíneos, compridos, vocês estão conseguindo ver o meu braço, assim fica muito grande, dessa forma. Tá? Não precisa fazer uma massagem pontual, com pontos, tá? E nunca se pode ficar muito tempo com óleo. Esse é um outro erro que se acontece muito com as pessoas que fazem automassagem. Conheço gente, eu fiz automassagem e fiquei o dia inteiro com óleo. Não tem necessidade. Ficar um tempo muito grande com óleo no corpo, você gera excesso de capa, tá? Então tome muito cuidado com ficar muito tempo com óleo no corpo. Existe também a automassagem que você pode fazer a mesma coisa com um pouquinho de pós de ervas, que é bem adequado também para estimular ainda mais esse excesso de capa que pode ter no ciclo inicial do dia. Muita gente me pergunta também se o banho deve ser tomado antes ou depois da automassagem. Eu costumo recomendar da seguinte forma, prestem atenção. Eu costumo recomendar tomar banho antes, por quê? Durante a noite é natural a gente suar, é natural a gente colocar através da pele para fora uma espécie de um sebo, né? Que é uma oleosidade que vai se misturar com o ar, o oxigênio, com a sujeira que está na pele, o que está no nosso lençol, a roupa que a gente vai estar dormindo. Esse sebo, essa película que vai ter na nossa pele, ela vai impedir que o óleo penetre com mais qualidade e quantidade. Então, o que eu recomendo, isso eu estou falando de uma prática pessoal minha, e o que de prática no dia a dia dos meus pacientes também, é tomar um banho completo, tá? Sempre usando um sabonete de boa qualidade, um sabonete que seja que não tenha muitos aditivos químicos, etc. Perfeito? Faça a automassagem, fique alguns minutos com óleo, tá? E depois, ou com uma toalha, ou com um pedacinho de papel, tire o excesso, ou tome um banho somente com água e vai esfregando com a mão para tirar o excesso do óleo, e tá bom demais. Depois de 5, 10 minutos, o óleo que tinha que para penetrar na pele, penetrou, e o óleo que não tinha, não penetrou mais. Literalmente falando é isso, tá? Como a gente está numa época de... entrou no inverno, então vai uma dica para vocês agora, porque eu poderia ficar até amanhã aqui falando sobre tipos de óleo, tipos de massagem, tipos de pó, para pita, capa, vata, isso, e obviamente a gente tem outros assuntos para serem falados, e não tem como a gente abranger tudo, todas as possibilidades que o Ayurveda tem. O Ayurveda é muito extenso, o Ayurveda é uma infinidade de possibilidades, né? Ou como diz o meu grande amigo, um médico ayurvédico, o Dr. Parthasarathy, ele costuma dizer que tudo é Ayurveda, né? Então, tudo é Ayurveda. Se a gente começar a falar, a gente não para mais de falar de Ayurveda. Mas vamos falar para o inverno agora, né? Eu até coloquei no meu Facebook um textinho sobre o inverno, porque no inverno as pessoas... A gente está falando de rotina, tem tudo a ver o inverno, e eu vou falar da automassagem. No inverno, as pessoas que estudam Ayurveda e pessoas que estão começando sempre têm a tendência a achar que o inverno é a melhor época para pita, né? Sinto dizer que não é tão simples assim, né? Se fosse a melhor época para pita, não teria tanto pita pegando fogo, tanto pita literalmente pegando fogo, tanto pita com as mãos ressecadas, com a pele ressecada, com problemas de pele, com problemas de gastrite nessa época do ano, porque os próprios textos originais do Ayurveda falam que, por estar muito frio do lado externo, o calor do nosso corpo, eles chamam de anala, né, que é o nosso Jataragni, o fogo digestivo, ele começa a aumentar para equilibrar o calor do nosso corpo com o calor externo. Sendo assim, o calor ele não consegue expandir e sair do nosso corpo. E ele fica mais aprisionado, entre aspas, dentro do corpo. Para as pessoas que já são pita por natureza,
Você imagina, a pessoa já é quente. No inverno ela vai ficar mais quente ainda, né? Então o próprio texto do Ayurveda recomenda, olha que interessante, a gente tem que fazer a automassagens para equilibrar Vata e Kapha. Olha só que interessante. E o principal é a gente usar óleos vegetais anti-vata, porque o excesso do calor, com o tempo, ele aumenta o que a gente chama de ruksha, que é a secura no nosso corpo. E por isso muita gente tem secura de pele no inverno. E muita gente não consegue entender como eu vou ter secura no inverno, sabe? Eu estou comendo tudo mais quente, bastante líquido quente, bastante pimenta, mas não é isso que vai aumentar o nosso calor. O que vai aumentar o nosso calor é a gente aumentar Snigdha Ushna, né? Ou, desculpa, falei totalmente errado. Agneia Snigdha, né? Ou Snehana, desculpa, mais correto. Snehana Agneia, que é o quê? A qualidade de calor sem aumentar muito o Agni, junto com o Snehana, que é uma oleosidade que não seja fria, que possa aumentar o Agni levemente e faça um equilíbrio de calor com untuosidade no nosso corpo. Porque a untuosidade também mantém o nosso corpo quente. Então vou dar um exemplo. Quando eu fui para o Himalaia, eu já fui algumas vezes, mas eu tive a oportunidade de ir uma vez em 2009, a gente subiu até Badrinath, longe, frio. Para quem acha que o Brasil está frio agora, não tem a menor ideia do que é o Himalaia. O Himalaia é muito mais frio. Todo dia a gente tomava, olha só que interessante, chá preto com leite e uma colher de sopa de ghee. Não tinha uma pimenta, para as pessoas que se enganam, não tinha gengibre, era só isso. E é o que mantinha a nossa temperatura. Mesmo o leite sendo frio por natureza, ele tem Snigdha. O ghee é o único óleo que aumenta o nosso fogo digestivo e não aumenta a pita. E a gente tinha aí entra o chá preto, que aumenta o nosso calor, mas os outros vão equilibrar. Então o que os textos recomendam é que nessa época do ano a automassagem seja mais constante para aumentar o Snigdha do nosso corpo, mesmo no frio. Põe aquecedor, galerinha, automassagem, com óleos principalmente que não vão deixar o seu Vata desarmonizar. Veja, não é o seu Vata que está desarmonizado, é você não deixar ele entrar em desarmonia por causa da secura e o excesso de calor. Então imagina, tem secura de fora e o calor por dentro. Tudo que aumenta, a gente não pode esquecer que excesso de calor resseca também, porque ele faz o líquido ir embora, né? Então quando a gente aumenta calor, tudo que é líquido evapora o líquido se perde. E a gente perde a parte líquida do corpo e aumenta a Vata. Né? Se você sentir muito calor com óleo de gergelim, que é o óleo mais indicado nesse caso, uma pergunta que sempre me fazem, equilibre o óleo de gergelim com um pouquinho de óleo de girassol, equilibre o óleo de gergelim com óleo de gergelim, 1/3 desse óleo de gergelim com um pouquinho de óleo de coco. Mesmo o óleo de coco sendo um óleo frio por natureza, mas ele é um óleo extremamente nutridor. Ele é ótimo, né? Ele é um construtor tecidual fantástico, né? E ao mesmo tempo ele é muito bom também para abaixar um pouco as temperaturas internas, né? Então a gente tem que sempre equilibrar isso e tomar muito cuidado. Não é vocês que estão assistindo, que já estão estudando Ayurveda aqui com a Arócio, vendo as palestras, né, e tudo mais, ou pessoas que já estudam Ayurveda ou estão começando agora, sempre lembrem de uma coisa, a Ayurveda não é uma tabelinha pronta, por favor, sabe? Estou no inverno, está frio, então eu aumento o meu pita, né? Não é isso que é o Ayurveda. É um pouquinho mais complexo que isso e a gente tenta passar dessa forma aqui, tá? Então, já falei bastante sobre a automassagem, que é uma das rotinas mais importantes que a gente tem dentro do Ayurveda. Vocês poderiam perguntar também, eu fazer o Abhyanga já não seria legal pra caramba, né, ir num local e receber o Abhyanga? Sim, ninguém vai fazer o Abhyanga todo dia, mas que quem tiver condições financeiras de receber Abhyanga uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vá lá e receba. Tá? Não é só indicado, faça ontem, sabe? Faça para ontem.
O Abhyanga é uma das coisas mais recomendadas dentro do Ayurveda como manutenção e faz parte das rotinas. As massagens fazem parte das rotinas com certeza absoluta. Também fazem parte das rotinas as asepsias. Né? Então, como todos os textos do Ayurveda, os 3 principais, secundários, outros livros modernos, né? Todos eles falam muito bem que manter um corpo sadio é manter os 5 órgãos dos sentidos limpos e funcionando. A gente confunde um pouquinho, né? E tem uma tendência a falar, engraçado, como o Ayurveda fala tanto de asepsia, né? Como manter a saúde. Na verdade, o Ayurveda não fala da asepsia para manter saúde. O Ayurveda fala que o importante é manter todos os órgãos dos sentidos e também todos os malas, por onde saem os malas, que são as excreções, todos funcionando adequadamente e limpos. É totalmente diferente. Por que os órgãos dos sentidos eles têm que manter limpos e funcionando adequadamente? Porque os órgãos dos sentidos é por onde entra todos os alimentos no nosso organismo. A alimentação ayurvédica, ou se vocês quiserem chamar nutrição entre aspas, porque a gente não pode confundir a nutrição moderna com o que a gente chama dentro da Ayurveda de Ahara, tá? E ela fala pra gente o seguinte: o organismo, o nosso corpo físico, a nossa mente e a nossa alma, ela se nutre através dos 5 órgãos dos sentidos, da nossa mente e a nossa mente se divide entre emoções e sentimentos. Quando a gente entende isso, está muito claro para nós, a gente vai entender que os nossos órgãos dos sentidos, né, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o toque, estando limpos, nutridos, a gente vai conseguir nos alimentar muito melhor. E nos alimentando muito melhor pelos 5 órgãos sentidos, mais os pensamentos, as emoções e os sentidos, o que vai acontecer? A formação de tecidos vai ser muito melhor e vai ser muito mais... vai ter muito mais qualidade. E isso tendo qualidade, vai gerar mais ódias, vai gerar mais tédias e mais prana, que é todo o nosso sistema imunológico, toda a nossa libido, o nosso intelecto, né, e fazendo com que a gente tenha saúde. Então, olha a importância. Então, o simples raspar a língua, né, logo de manhã cedo, por exemplo, ou após as refeições, vai depender do que você come, obviamente, tá? Que é uma prática maravilhosa dentro do Ayurveda, que você pode fazer com um simples raspador de língua, né? Que você hoje vende em vários locais, pela internet, né? Acho que a própria Arúcio tem para vender, não tem? Eu tinha, acabei tudo. Aqui também está acabando no Instituto. Eu trago de 300, 500, sai tudo. Porque vende no Brasil, algumas pessoas me perguntam, vende no Brasil. Em algumas farmácias vende o de plástico. Só que o de plástico, a qualidade não é a mesma coisa dos de metais que vendem na Índia. O de plástico ele vai ficando meio encardido, meio nojento, sabe? E aí você tem que lavar, não sai a sujeira, aí você tem que jogar fora. Eu prefiro os de metal. Algumas pessoas usam uma colher para fazer isso, né? É bem interessante também. O importante é raspar. Ao raspar a língua, muita gente me pergunta, né? Porque lê um livro, ouviu alguma palestra, porque as toxinas, um dos exames de diagnóstico dentro do Ayurveda, para ver se a pessoa está com toxina ou não, é ver a língua da pessoa. Se ela está branca, é que a pessoa tem toxina. E as pessoas acham que ao raspar a língua, você está tirando a toxina do corpo. Gente, se fosse tão simples assim, não ia existir todas as técnicas do Ayurveda para se eliminar a toxina, vocês não acham? Ao a gente limpar a língua, a gente está tirando a toxina da nossa boca, mas não do nosso corpo inteiro, tá? A gente tem outras técnicas que vai fazer isso. Mas ao raspar a língua, a gente está refinando o nosso paladar para justamente sentir melhor o paladar dos alimentos, sabe? O sabor dos alimentos, sentir a necessidade de um alimento doce, azedo, pungente, amargo, né? Qual sabor, adstringente, qual sabor que a gente está precisando. E tem uma coisa que as pessoas não reparam. Quando a gente começa a raspar a língua,
e fazer outras asepsias, como o bochecho com óleo, que eu já vou falar, o gargarejo, que eu já vou falar, a gente também começa a sentir melhor o gosto da nossa saliva. O gosto da nossa saliva é um reflexo de como está o nosso sistema digestório, de como está o nosso sistema de proteção, o nosso sistema imunológico. Então, vou dar um exemplo para vocês, uma dica importante. E eu só falo normalmente isso em sala de aula. Uma pergunta muito comum que eu faço para paciente meu. Quando você acorda de manhã cedo, qual o sabor que você está sentindo na boca? O sabor que você está sentindo de manhã cedo, ao acordar, está ligado diretamente a qual desarmonia ou qual sabor tá secretando do seu órgão, em desarmonia ou em harmonia. Normalmente, a gente acordaria com um sabor neutro na boca. Lógico que também depende da última coisa que você comeu, se você fez ingestão ou não. E aí já vai mais outra dica. Na Ayurveda fala que a gente só pode dormir de pelo menos de 2 a 3 horas depois da última refeição. Então, ter aquela janta e logo depois para a cama, isso é, assim, se colocar, não sei qual adjetivo usar para isso. Porque é assim, é pedir mesmo para gerar toxina, 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 toxina e mais toxina. Não é fácil. Sabe? Tem gente, eu conheço muita gente que chega do trabalho, toma um banho, come, deita e dorme. Isso a gente não faz na Ayurveda. Aí sim a pessoa vai acordar com a boca cheia de o famoso guarda-chuva, gosto de guarda-chuva na boca. Né? Não é isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, tem muita gente que acorda com um sabor amargo na boca. Um sabor parece metálico, sabe? Algumas pessoas com sabor pungente, sabor azedo. Né? E aí a gente tem que correlacionar, esse sabor está ligado a qual órgão, esse sabor está ligado a um excesso de secreção do que aconteceu no nosso organismo durante a noite. Né? Então, por exemplo, uma dica, sabor amargo, muito amargo na boca de manhã cedo, está ligado normalmente a alguma desarmonia do fígado. Então o próprio fígado está mostrando para o nosso corpo, olha, eu não estou muito bem aqui, está acontecendo alguma coisa comigo. Né? Mas, se a nossa boca está suja, se a gente está fazendo uma asepsia básica da nossa boca, a gente não vai reconhecer isso. A gente vai acordar, eu estou com mau hálito normal do dia a dia, vou lá, vou escovar os dentes, vou tirar esse mau hálito, e a gente vai escovar os dentes com uma pasta de dente cheio de açúcar, cheio de flúor até tá indo por tudo que é lado, cheio de outros produtos horrorosos, né? E usar uma pasta de dente adequada é muito importante também para o Ayurveda. Né? É uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, no Ayurveda. Então a gente nunca pode esquecer também o tipo de pasta de dente que a gente vai usar. Tá? Então eu falei do raspar a língua, a importância. Eu poderia falar do raspar a língua aqui um monte de coisa. A boca é uma casa de capa, é chamado o subdosha de capa, chamado bodhaka capa, responsável pelo nosso paladar, sentir o gosto da vida, o gosto dos alimentos. Né? A gente identifica muitas coisas como problemas de saúde, como doença, se o fígado está funcionando bem, se o estômago não está bem. Né? A asepsia também de escovar os dentes com uma pasta de dente que não tem açúcar. Veja, vamos usar lógica. Tem lógica a gente escovar os dentes com algo que tem açúcar? É a pergunta que eu faço para vocês. Sabe? Muita gente fala, mas ele vende um monte de pasta de dente com doce. Pensa, para. Às vezes a gente não para raciocinar, sabe? Tem lógica isso? Se tem lógica, vai escovar os dentes com Coca-Cola. Sabe? Porque se é para escovar os dentes com uma pasta de dente cheia de açúcar, escova os dentes com açúcar puro. Pelo menos vai raspar o dente, sei lá o que vai fazer. Isso é uma brincadeira, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Sabe? Mas é um horror a pasta de dente com açúcar. Não tem lógica nenhuma. Se o açúcar gera cárie, se o açúcar é ruim para os dentes, é ruim para a gengiva, sabe? Camufla o paladar dos alimentos, como a gente vai escovar os dentes com alguma coisa doce? Não tem lógica alguma isso, sabe? No Ayurveda sempre se recomenda, os mais comuns na Índia são as pastas de dente picantes, pungentes, salgadas e até amargas, tá? Mas normalmente as pungentes e as salgadas são as mais comuns na Índia. O pessoal compra pasta de dente
né, na Índia acha horrível. Pasta de dente salgada, pasta de dente amarga, né? Tem pasta de dente que tem... não sei se alguém já teve essa experiência de escovar os dentes com argila, né? Aí fica aqueles pedacinhos das ervas na boca, assim. É bem interessante. E dá um resultado fantástico, né? Aqui no Brasil agora já tem algumas pastas de dente de ótima qualidade, ótima, sem açúcar nenhum. Tem algumas orgânicas 100%, algumas com base de argila, outras de babosa, tem de Neem também no Brasil, algumas dicas para vocês. Já está entrando pasta de dente ayurvédica no Brasil, já tem 2 modelos sendo vendidos, né? Vende na internet, vocês encontram em lojas de Ayurveda, institutos, clínicas. Tá? Não precisa ter o rótulo lá escrito Ayurveda para vocês usarem, tá? Vocês têm que entender o raciocínio e ir atrás. Tem pessoas até que fazem pasta de dente. Tem muita gente escovando os dentes agora com óleo de coco, que é uma coisa bem interessante, porque o óleo de coco, além de ajudar, porque o principal da escovação de dente, a gente tem que entender, é a escovação, tá? O principal da escova de dente, da escovação, não é a pasta. A pasta é como se fosse um detergente. Se você tiver necessidade, você usa. A escovação é a melhor coisa que tem. Né? O meu dentista sempre falava isso para mim. Não adianta nada você ter a melhor pasta de dente do mundo e não saber escovar os dentes de forma correta. A escovação é o principal. Né? Mas o óleo de coco, ele ajuda também a maciez da gengiva. Né? Que é muito comum hoje em dia. Pelas pessoas consumirem muitos alimentos secos, sabe? Salgadinho, pizza, pão seco, sabe? É tudo muito seco. Se a gente for ver, os alimentos ocidentais, modernos, não ocidentais, modernos, tá? São muito secos, muito secos. Quando a gente vai para a Índia, as pessoas se assustam um pouquinho, porque a comida indiana e a comida do Ayurveda é toda pastinha. Pasta não de massa, tá, gente? Pastinha de pastinhas. Arroz é arroz unido venceremos, sabe? É sopinhas, é tudo pastinhas, tá? Porque isso facilita, o nosso corpo precisa dessa qualidade, sabe, úmida. A secura leva a gente ao declínio, né? Leva a gente às doenças, a gente tem que evitar. E é muito comum hoje em dia as pessoas terem problemas de retração de gengiva por causa da secura, né? E o óleo de coco ajuda muito nisso, é uma outra dica de rotina bem importante, assim como fazer bochecho com óleo, né, óleos vegetais. Há algum tempo atrás, até ficou meio famoso, começou a sair em tudo que é revista, televisão, né, eles chamavam de oil pulling, né, em inglês foi o nome, né, o nome em inglês tomou conta do mundo. Né, até uma vez uma repórter me ligou e falou assim, eu gostaria de fazer uma entrevista se o Ayurveda tem oil pulling. Eu falei, tem, bochecho com óleo. Aí a mulher virou e falou, não, eu quero óleo pulling, não tem bochecho com óleo é outra coisa. Eu falei, minha filha, é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Né? Fazer bochecho com óleo. E pode ser feito com óleo de coco, né? Pode ser feito com azeite, o óleo de oliva, né? Que a gente chama no Brasil de azeite. Pode ser feito também com óleo de gergelim e pode ser feito também com óleo de girassol. Na verdade, o bochecho com óleo pode ser feito com muitas qualidades de óleo. O óleo vai depender da sua necessidade que você tem de fazer o bochecho, né? Isso é o mais importante. Eu até recomendo com chá de ervas, né? Então, por exemplo, se você tem as pessoas mais pitas, por exemplo, que tem sempre probleminha de inflamação numa gengiva, sangue um pouquinho na hora de escovar os dentes, pode usar o óleo, pode fazer um chá de malva branca, né, que é a bala, que é a cida cordifólia, que é uma planta que tem muito no Brasil. Ela é chamada também de vassourinha, ou tem um outro nome que eu não lembro. É vassourinha, malva branca, são os nomes populares, né? Vocês podem procurar por cida cordifólia. É uma planta muito interessante, muito boa. Você faz o chá, põe uma colher de sopa, vai fazer o bochecho. E tem um truque que é você fazer o bochecho até você sentir uma leve incômodo na mandíbula ou você sentir os olhos lacrimejarem.
e aí você pode jogar fora isso, tá? A malva, essa planta, o nome científico é Sida cordifolia, ela é uma planta bem interessante, porque se vocês forem numa farmácia, vocês vão ver que na farmácia tem vários produtos para inflamação de gengiva, que a base é malva. Malvona, malvacetrin, olha os nomes, né? E a base é a malva, né? Então o Ayurveda também usa a malva aí. Então é a mesma coisa, a gente chama de bala, aquela que dá força, né? A bala, o significado. Porque é uma planta que a gente usa também como formação tecidual, né? Uma planta muito usada também na recuperação de pessoas que perdem tecido, né? Que a gente chama de dato cachaia. Então isso é bem interessante, né? Vocês estão vendo que eu não saí da manhã e tem muita coisa. Eu estou pensando em falar só do dia e amanhã eu falo da noite, né? Mas eu vou passar outras dicas. Não vai dar para a gente fazer ponto a ponto, porque senão a gente ficaria aqui dias, né? Mas eu queria falar uma questão que vocês podem usar tanto na hora do almoço como na hora do jantar, uma outra rotina interessante, que é uma rotina também popular brasileira. Eu, há muitos anos já, venho estudando bastante, um pouquinho, questões do nosso povo, sabe? Do povo brasileiro, dos índios brasileiros, sul-americanos. Por quê? Eu vejo também que, para a gente adaptar o Ayurveda ao Brasil, o Ayurveda ele é um tronco de raciocínio maravilhoso. Ele nos ensina a pensar. E esse pensamento a gente pode adaptar em todo lugar. Mas trazer esse pensamento para o Brasil e trazer a cultura indiana junta está um grande erro da nossa parte. A gente tem que entender esse raciocínio do Ayurveda e entender como aplicar ele no Brasil com as coisas que a gente tem aqui. Então, há muito eu venho estudando as culturas brasileiras, né, porque dentro do Brasil a gente tem várias culturas dentro de uma coisa só chamada Brasil, né? O Brasil é muito grande, né, tribos e tudo mais. E uma coisa que eu vi, e muitos de vocês que estão escutando, vocês vão lembrar, né, principalmente os mais velhos, a gente vai lembrar nossos avós, e até alguém que a gente conheceu em algum momento da vida, que é a gente ingerir, e principalmente em épocas que a gente sabe que a nossa digestão não está boa, ou que a gente vai comer um alimento um pouco mais pesado, como uma carne para quem ingere carne, como uma massa para quem gosta de comer massa, sempre é ingerido alguma substância antes, que é o famoso, vou tomar alguma coisinha para abrir o meu apetite, né? O Ayurveda não vai recomendar você tomar uma pinga, como alguns locais do Brasil fazem, né? Mas o princípio do raciocínio é o mesmo. No Ayurveda, recomenda-se você ingerir um chazinho, né? Pode ser também alguma planta digestiva, como um pedacinho de gengibre, tá? Ou um chazinho de gengibre com uma pitadinha de pimenta do reino, né? Tem outras coisinhas também que dá para ser usada. Até um meio copinho de água morna com algumas gotinhas de limão pode ser usada antes do almoço, sem problema nenhum, ou antes do jantar. Lembrando que essa não é uma prática que todo mundo deve fazer. É uma prática que você que vai comer um alimento mais pesado, ou você que vê que a sua digestão não está boa naquele dia, né, não pensa duas vezes. Toma isso, você vai ver que facilita bastante, né? Se a gente for analisar a alimentação no mundo, você vai ver que em várias partes do mundo se fazem isso de forma totalmente natural, né? Você dá vinhos mais digestivos para quando você vai consumir alimentos mais pesados, como carnes e massas, né? Vinhos mais leves quando vai consumir alimentos mais leves, né? Em países europeus, como países sul-americanos também. Na Índia não é diferente, a questão é que lá não se bebe vinho, ou vinho é uma coisa nova na Índia, né? No Ayurveda vai se usar outras coisas, como chás, né? Uma plantinha e tudo mais. Você vê que o raciocínio, né, que se tem dentro do Brasil e se tem em outros países é o mesmo do Ayurveda. A gente só tem que parar e entender que é o mesmo e não ter vergonha de reconhecer essa questão semelhante, né? Às vezes a gente tem vergonha, ou pior, às vezes a gente acha que tem que ter um nome Ayurveda, Índia, para ser Ayurveda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, essa é uma dica importante que vocês podem fazer antes do almoço ou antes do jantar, dessas duas principais refeições. Uma coisa que sempre me perguntam também, isso tudo é como rotina, tá? Se a gente pode, durante a nossa rotina, ingerir algum tipo de líquido durante as refeições. Isso é sempre uma pergunta muito comum que as pessoas fazem.
né? Eu vejo também na internet, em vários grupos, a galera fazendo isso, perguntando e tudo mais, tá? Dentro dos clássicos e dentro dos tradicionalistas, falam que sim, a gente pode ingerir sim uma pequena dose de algum líquido, principalmente se for água. Se o alimento for mais seco por natureza. Óbvio, se o alimento for úmido, né, tipo ou uma sopa, você não tem necessidade de tomar mais líquido ainda, porque isso vai acabar prejudicando a sua digestão, tá? O que eu não recomendo, porque não tem lógica nenhuma, é uma coisa que o brasileiro faz muito, é ingerir, por exemplo, suco de fruta durante a refeição. Muita gente fala, mas o suco de fruta é saudável. Eu não estou falando se o suco é saudável ou ele não é saudável. Lógico que suco de fruta sempre é saudável. Mas, se você não tem necessidade daquele sabor da fruta ser ingerido junto com o sabor do alimento, aquilo na hora de entrar e fazer a mistura, aquilo pode prejudicar em vez de melhorar. Então toma o suco depois. Toma frutas entre refeições. Essa é uma outra dica importante para as refeições. Né? A gente nunca vai comer fruta durante a refeição, a fruta sempre é entre refeições. Né? Essa é uma outra dica bem interessante do Ayurveda. Vamos dar uma caminhada para a noite. Estamos chegando na noite, então. Então, na noite, quais são as dicas mais importantes? Eu vou falar, da parte de sono eu vou falar amanhã, tá? Porque como a gente vai falar de estresse, ansiedade, insônia, vamos deixar para ter algum assunto amanhã, né, gente? Né? Pelo amor de Deus. Senão amanhã a gente vai falar nada, a gente vai ficar respondendo pergunta, né? Quiz, né? Mas não é essa a ideia. Responder pergunta eu gosto muito também. A gente aprende muito com as perguntas. Mas vamos falar à noite, vamos falar do jantar. Eu não sei quanto tempo já deu, Russell? Já estamos... São 9 horas. A gente começou, era 8h20, era isso? Eu não vi o relógio, mas é por aí. A gente atrasou um pouco. Vamos falar, para dar uns 40, 45 minutos, depois a gente abre para pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre o jantar. Tem essa dica do jantar e tem algumas dicas importantes que eu gostaria de passar para vocês. O jantar, muita gente me pergunta também, qual é o melhor horário para jantar? Não é uma coisa tão simples assim, o melhor horário é 6 horas da tarde. Todo mundo sai jantando 6 horas da tarde. Não, primeiro, vai depender qual foi o horário seu do almoço. 2, qual o horário que você vai dormir depois? E quais as atividades que você teve antes e depois que você vai ter no jantar? Por que tudo isso? Porque você tem que equilibrar o seu jantar. Quanto tempo depois da janta? Pelo menos do almoço, pelo menos 6 a 8 horas. E depende da sua fome, obviamente. Quanto tempo depois você vai dormir para não dormir de barriga cheia? Então, no Ayurveda fala que pelo menos de 2 a 3 horas você vai dormir depois que você vai ingerir o jantar. 2. 3. Qual foi a sua atividade do dia, por exemplo? Se você teve uma atividade desgastante fisicamente, mentalmente, você tem que comer um jantar que vá te equilibrar. Né? Senão você não vai ter ingredientes, nutrientes o suficiente para durante a noite o seu metabolismo noturno, sabe, ele metabolizar, ele dividir os minerais, etc, 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 que você precisa no corpo, né? E 4, o que você vai fazer depois? Você vai ficar quietinho? Você vai dormir? Você vai fazer atividade física? Né? Então, tem gente que eu sei que faz academia à noite, né? Então também você tem que balancear isso, para ou não comer muito, ou dividir essa refeição noturna em 2 refeições, porque algumas pessoas, as pessoas que fazem atividade física, eu acabo recomendando isso, que é melhor, sabe? Faz uma refeição mais leve, vai fazer atividade física, e depois da atividade física acaba comendo alguma coisinha bem levinho também. Para a pessoa que não vai ter um desgaste muito grande, né, no dia, e vai dormir 2 a 3 horas depois, etc, etc, o que eu recomendo sempre é que tenha sempre uma refeição mais leve. A refeição mais leve é muito importante no jantar. É o mais indicado, né, de todos. Tá? Ok. Tem alguma perguntinha aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Chegou para conversar. Falando em perguntas, o pessoal... Ai, que legal! Eu também tenho uma gatinha. O Chantan, ele veio falar um pouquinho de Ayurveda com a gente. Ele adora aparecer. Aí muito bom. Ele veio deitar aqui. Chantan deu oi para todo mundo aí que está assistindo.
Dá oi, dá oi. Você sabe que eu estava aqui conversando com vocês, enquanto estou conversando com vocês, o Chantan, ele estava recebendo moxa-terapia, Ah, é? e estava recebendo acupuntura. Caramba, que sorte a É, dele. é um gato que se trata com medicina ayurvédica e chinesa. Caramba, isso é ótimo. Tô achando maravilhoso isso. E depois eu vou querer dicas disso aí também. Eu vou fazer um Olha, hangout, como tratar o seu animalzinho de estimação. também acho. Olha só, eu estava querendo passar para o pessoal o seguinte, que a gente está fazendo nesses últimos bate-papos, o pessoal manda pergunta pelo WhatsApp, nós temos um grupo no WhatsApp, mas as pessoas que não tiverem, que não estiverem no grupo, podem enviar para este telefone aqui, que é o do Cristiano, é o 94 91 35 4701. Porque é interessante a gente escutar a voz de quem pergunta, né? Muito Então, legal, muito legal. enquanto as pessoas não fazem isso, não me mandam para o grupo do WhatsApp ou para esse telefone do Cristiano, eu vou passar as que tem aqui. Vamos lá. Primeiro, aqui já a Maria ela está falando o seguinte: como se escreve o nome da planta para o chá do bochecho? É o Cida Cordifólio. Eu vou escrever aqui para ela. Eu vou entrar lá. Estou entrando, querido. Vamos lá. Tá, é a Maria Rejane. Já foi. É, Quem quiser pegar o nome lá, procura o que a Maria Rejane escreveu, tem o nome lá. ok. A Luciana fala: e se escovar só com bicarbonato de sódio? Pode? Então, de vez em quando, eu estava até conversando com uma paciente agora há pouco sobre isso, que eu estava atendendo o dia inteiro antes de vir para cá. De vez em quando não tem problema, mas lembra que o bicarbonato de sódio ele vai gerar uma espécie de uma polidez, né? Ele vai raspar. Isso, se fazer em grande quantidade, ele pode destruir ou danificar o esmalte do dente. Mesmo o esmalte sendo extremamente duro e resistente, a gente pode ferir ele, né? Então, assim, raramente, é igual escovar os dentes com argila. De vez em quando a gente até pode fazer, mas fazer isso com muita frequência, isso pode acabar machucando os dentes. A mesma coisa de fazer massagem também com pó de ervas. Tem gente que acha que pode esfoliar o rosto ou o corpo todo dia, né? Isso não pode, porque você tem que dar tempo para recuperação natural do nosso organismo, né? De vez em quando você pode fazer. Eu vou contar uma curiosidade. Sabe como eu aprendi a escovar os dentes com bicarbonato? Na época eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu estava numa palestra com um grande amigo. Foi meu primeiro professor de terapias naturais, professor Edson Hiroshi, e tinha uma freira ensinando como escovar os dentes com bicarbonato de sódio, né? Então tem muita gente boa ensinando coisas maravilhosas aí no nosso Brasil afora. Ah, legal. Vamos lá, é outra pergunta. O Pati, podemos raspar a língua em todas as escovações? A mesma coisa do dente. Lembre que se você for escovar, se você vai ter 3 refeições, você vai escovar a língua 3 vezes. Isso pode levar a machucar a língua, tá? Então vai depender também do que você come, obviamente. Eu escovei o dente de manhã. Sempre a de manhã é o melhor horário para raspar a língua, tá? Eu mesmo só raspo uma vez por dia. Caso eu coma alguma coisa que o gosto fica na boca, tipo uma cebola, tá? Aí você pode escovar, tá? Mas isso vai ser em algumas ocasiões. Por quê? Por incrível que pareça, também é positivo para quem raspa todo dia, uma vez por dia, manter um pouco dessa mucosidade na língua. Porque a língua ficar muito seca, ela vai ficar muito ruksha. Ruksha é secura. E ela acaba ficando muito vata, o que também não é bom para a língua, tá? Então, sempre o equilíbrio é a melhor coisa nesse caso, tá? Então, uma vez por dia, de manhã cedo, na escovação da manhã, perfeito. Outras vezes vai depender do que você come, se você vai estar incomodado ou incomodado com o odor ou o gosto, o paladar que vai estar na sua língua. Entendi. Aí vamos lá, tem aqui a Lígia. Qual é o pó de ervas que é usado nas automassagens? Você sabe que o pó de ervas, tecnicamente falando no Ayurveda, tem que ser um pó de ervas ruksha, que é seco. Todo pó de erva vai estar seco. Qualquer coisa que você transformar em pó vai estar seco e áspero.
Tem que ter uma qualidade Ushna, que é uma qualidade que esquente o seu organismo, tá? Principalmente esses dois. Então, a gente tem algumas coisas muito simples que a gente pode usar no Brasil. Não vou ficar falando de ervas indianas, que eu não quero que vocês fiquem aí procurando e pagando o olho da cara. No Brasil, tem uma coisa que a gente mais vende no Brasil, é um dos maiores exportadores no Brasil, que é fantástico para fazer automassagem. Se chama café. Café, ele é estimulante, ele é quente por natureza, sabe? Você pode pegar a borra do café, pode pegar o café mesmo, e você faz a automassagem. Pode fazer com gengibre também, o pó de gengibre é muito bom, né? A gente tem a catuaba, a gente tem o pó de guaraná. O pó de guaraná é bem forte, tá? Cuidado. O pessoal passa o pó de guaraná e sai dando pulo, né, de tão forte que é. Mas todos eles têm essas qualidades que eu contei para vocês. Na Índia, tradicionalmente, a gente vai usar o pó de cálamo, o pó de mussa, que é a tiririca no Brasil. A gente vai usar o pó de trífala, que é o trífala também. Tem muita coisa que a gente pode usar. Mas no Brasil tem essas possibilidades. Na Índia, normalmente, eles costumam falar o seguinte: para banho, para essa automassagem, caso você não tenha nada, até pó de lentilha serve. Você pegar a lentilha, transformar em pó e passar. Porque o que vai valer nesse caso, como é uma massagem a seco, é a esfoliação que você vai fazer e esquentar o seu organismo dessa forma. Entende? Caso não tenha as outras. Uhum. A Kenley diz, o raspador de língua seria sempre de metal? Não, Uma escova só para a língua é inviável? Não, a escova não pode escovar a língua. Eu vi muita gente já indicando você pegar a escova. A escova machuca a língua. Até que, se vocês forem ver, já inventaram escovas de dente que a parte de trás da escova de dente, ela tem como se fosse uma marquinha. Não sei como eu vou explicar para vocês. Assim, ó. Tem umas pastas de dente, umas escovas, que elas têm umas marquinhas assim, ó. Atrás dela. Que é justamente para isso que serve também para puxar e raspar a língua. Não sei se vocês já viram isso. São escovas de dente para isso. Justamente para não usar as cerdas da escova de dente. Primeiro, você suja muito a escova de dente e aí a asepsia da escova de dente você tem que fazer maior. 2. Se a cerda for muito dura, você vai machucar a língua. Aí a língua vai ficar cheia de pontinho vermelho e você não sabe o que é esse pontinho vermelho ou vai até machucar. Né? A escova não é feita para escovar a língua. O que é feito para a língua ou é o raspador ou a própria parte de trás da escova de dente, essas que tem um desenho assim, ó. Né? Não sei se alguém já viu. Tem algumas que tem desenho redondinho também, mas isso são de menos. Tem assim também. Tá? Qualquer uma das duas. Né? Dá para todo mundo ver, né? É a minha lousa improvisada. A Keila, ela está falando o seguinte: boa noite, Rocio e Érica, fantásticas as dicas. Você disse que no Brasil já está entrando com pasta de dentes mais adequada. Pode indicar alguma? Tem uma que chama orgânica. Eu conheço uma que se chama eu acho que é Auromere. Essa eu até tenho aqui. Eu estou tentando lembrar outra que é mais fácil até para as pessoas encontrarem, que chama orgânica. Deixa eu ver. Amor, a gente tem essa outra orgânica aqui? Não. Bom, seria a questão de olhar na internet, porque realmente já aparece bastante informação sobre isso agora, né? Tem essa orgânica que eu esqueci, a gente vende até no Instituto, tem vários locais vendendo, é orgânica alguma coisa. Putz, deu branco total. E tem essa Ayurved, alguma coisa assim também, que é uma moça aí do Rio de Janeiro que está importando para o Brasil e está distribuindo para todos os lugares e tudo mais. Essa aí é uma pasta de lá da Índia, né?
É a Cristine Pombo que está vendendo. Isso. Mas a gente também já tem, por exemplo, tem pasta de ninho no Brasil de boa qualidade, são pastas boas. Tem pasta de argila no Brasil que eu já comprei também de boas qualidades. Tem pasta de dente de aloe vera. Aloe vera, as pastas de dente são fantásticas. Tem umas marcas excelentes. Às vezes a gente fica buscando, gente, e muitas dessas marcas tem que ter o nome Ayurveda. Pô, uma pasta de aloe vera é totalmente ayurvédica, sabe? Não tem nem o que falar. Para os é perfeito. A mesma coisa do Neem. Na Índia, você vai no supermercado, tem um monte de pasta de dente de Neem, sabe? E no Brasil a gente já tem. A gente é um dos grandes fabricantes de produtos de Neem no mundo, assim como a Índia, né? A gente só pede para a Índia, que é a capital para isso, né? Mas o Brasil tem muita coisa de Neem já sendo fabricado aqui. Dá uma procurada na internet depois. Ok. O Carlos, ele está perguntando o seguinte: olá, grato pela oportunidade, eu gostaria de saber sobre exercícios. Qual seria o melhor horário? Durante o dia. Ser direto e reto. De acordo com a Ayurveda, a gente não faz atividade física noturna. A noite ela é feita, indicada para descanso, para leitura, se é um local apropriado, e para comer e para convivência entre os familiares. É dessa forma que está escrito nos textos, né? Toda atividade física tem que ser feita durante o dia. O único horário durante o dia que não é recomendada atividade física é no horário do almoço. Porque é um horário de extremo pita, é um horário que a gente tem que comer. Com certeza. Deixa eu ver aqui, atualizar aqui. Maicon, boa noite, namastê. Água morna com limão ao acordar ajuda o organismo? Entre muitas aspas, depende. Se você tiver necessidade, vai ajudar a acordar. Se você não tiver necessidade, vai te mandar direto para o banheiro ter diarreia. Né? Então, tudo no Ayurveda é a necessidade que você tem. Então, a água morna com limão, que ficou muito conhecida em todo o Brasil, ele é excelente para controlar, para aumentar o sistema digestivo, para eliminar ama, que são as biotoxinas do nosso organismo. É muito boa para acordar o nosso sistema digestório. Tudo isso se você tiver essa necessidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tomo isso de manhã, em 5 minutos eu estou no banheiro fazendo o número 2. Entende? Então, é uma questão muito individual. A gente não pode generalizar nunca se isso faz bem ou não. É uma questão de você experimentar e ver o que vai acontecer com você. Né? Como não é uma coisa que vai gerar um problema muito grave, experimenta. Né? E se não der certo, não quer dizer que você tem uma desarmonia. O seu organismo não tem necessidade daquele produto de manhã cedo. Né? Como tem pessoas que tomam, não acontece nada e se sentem super bem. Perdem peso, tem outras pessoas que ajudam na digestão. Né? Não tem problema nenhum. Tá? Agora, só por favor, não me faça uma coisa que é colocar mel nessa água quente de manhã cedo. Tá? O mel, de acordo com o Ayurveda, a gente nunca coloca em nada que é quente. Só para vocês terem uma ideia. Só se tiver morna, né? Se tiver morna, pode. De acordo com a Ashtanga Hridaya, até pessoas quentes por natureza não devem ingerir mel. Ele é até mais radical ainda. O mel ele não pode ser colocado em água morna, água quente, ser cozido, ser fervido, ser cozinhado, nada disso junto. Né? Senão, está no Ashtanga Hridaya, que é um dos textos principais da Ayurveda. Tome muito cuidado com o mel. O mel é um dos produtos da Ayurveda fantásticos, que ao mesmo tempo ele é um santo remédio mesmo, tá? E ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com o uso do mel. Tá. Tem aqui uma que é a Gabriele Lima, e ela mandou uma pergunta, vou te colocar aqui. Coloca. E a escovação com cúrcuma? Acho que acha que pode... Escovação com cúrcuma. Bela Gil. Eu lembro que ela colocou, né, na internet. Putz, e saiu aquela confusão terrível, né? Veja, a cúrcuma ela é muito boa para muitas questões, né? Para escovar os dentes também pode ser usada. Sabe uma coisa que muita gente escova os dentes? Com carvão vegetal. Eu já escovei também durante muito tempo, é muito bom. A cúrcuma também você pode colocar, mas a gente não pode generalizar. A gente tem que analisar quais são as funções da cúrcuma
né? Se você tiver a necessidade de usar o cúrcuma para aquelas funções que você precisa, pode escovar. Lembrando que a cúrcuma, ela vai deixar a sua boca um pouquinho amarelada. Tem pessoas que não ficam com a boca amarelada, sabia? Eu acho muito interessante isso. Eu tive relatos de alunos que ficaram com a boca amarela e alunos que não ficaram. Aí a gente entende como é maravilhoso, né, o mundo, né? Porque tudo isso vai depender de como reagiu a cúrcuma à saliva de cada pessoa. Teve pessoas que teve uma reação que ficou tudo amarelo, imagina que coisa bonita, e outras pessoas que não tiveram reação nenhuma, nenhuma que eu digo de ficar amarela. Mas pode escovar sim, não tem problema nenhum. Mas se você tiver necessidade, escove. Se não tiver necessidade, é aquela velha história. Para quê? Né? Vou continuar aqui porque parece que a Gabriele mandou outras coisas, não sei, deve ser talvez outra pergunta, vou colocar. A cúrcuma para escovação dos dentes é legal? Peraí. Obrigada. Essa já foi. E a pasta de babosa da Forever Living também é legal? Eu falei da pasta de babosa. Não, deixa quieto. Eu depois vejo isso de uma outra maneira. Obrigada. Deixa quieto, ela falou. Sabe uma dica que eu dou para o pessoal? Gente, na hora que vocês forem gravar a mensagem de voz para Arócio, vocês abaixam o som do nosso chat. Porque senão a gente não ouve. Para escutar os dois. Então faz assim, põe no mute o nosso vídeo que a gente está falando para vocês, grava no WhatsApp, manda e liga o vídeo novamente. Aí a gente ouve perfeitamente. Ela perguntou sobre a pasta da Forever, que é de aloe vera. Uma das melhores marcas que tem no mercado. Nossa, se ela fosse barata, seria muito melhor. A Cleide também mandou outra pergunta aqui. Vamos lá. Eu tenho a pele super seca. Quando eu passo óleo, absorve tudo. Há necessidade de tirar o excesso ainda? Porque quase que não tem Cleide. Deu para escutar, Eric? Eu só não sei o nome dela. Cleide. Cleide. Veja, não tem necessidade de tirar, porque você nem vai ter o que tirar. Né? É isso mesmo. Nesse caso, tem necessidade de tirar, porque tem algumas pessoas que quando passa o óleo, depois de 20, 30 minutos, ainda continua uma camada de óleo assim, sabe? Esse óleo não pode ficar na pele, porque isso vai gerar o excesso de capa. Vai aumentar muito o esnígida, que é uma qualidade de capa. Esnígida é tudo aquilo que é oleoso, untuoso, sabe? E isso vai gerar mais frio. Em vez de aquecer, em vez de fazer as outras ações, vai gerar frio. Mas no seu caso, pessoas que têm a pele muito seca, passar o óleo, puxa tudo e continua seca, tá ótimo. Né? E você sabe que a sua pele vai melhorar só a longo prazo. Tá? Não é de uma hora para outra também. É muito esnígida, muito esnígida. Tá? Continue fazendo. A Margarida agora. Peraí. Cadê a Margarida? A pergunta é saber sobre o uso do óleo de copaíba nos tratamentos de quais doenças inflamatórias. Quais as doenças inflamatórias indicadas para o uso do óleo de copaíba. Qual é o nome dela? Margarida. Margarida, foi uma excelente pergunta, porque o uso do óleo de copaíba, pouca gente usa dentro do Ayurveda no Brasil, porque o óleo de copaíba, originalmente, ele não tem na Índia, ele é brasileiro, e quando a gente vai usar um produto que não tem nos textos clássicos do Ayurveda e não tem nas pesquisas originais, antigas, a gente tem que tudo abrir uma pesquisa e analisar do zero. E há muitos anos atrás, uma aluna nossa aqui do nosso instituto em São Paulo, ela fez essa pesquisa com o óleo de copaíba. No nosso curso de formação, os alunos no final eles têm que fazer uma pesquisa, escolher fazer uma pesquisa aleatória dentro do Ayurveda, né? Então, ele pode escolher um produto, ele pode fazer uma revisão bibliográfica, pode fazer uma pesquisa com pacientes. Isso é uma forma de a gente crescer o Ayurveda no Brasil, mostrar pesquisas e tudo mais. Isso está satisfazendo muito. Até esse ano, eu vou pedir a licença, até esse ano a gente vai lançar uma revista com artigos científicos desses alunos. É tão bom as coisas que eles estão fazendo, que é uma forma de mostrar para a população brasileira
que tem muita pesquisa no Brasil em nome do Ayurveda, sabe? Tem pesquisas fantásticas. Por exemplo, eu estava falando para vocês sobre os círculos, eu sempre erro o nome, sobre os horários do dia e da noite. Teve uma aluna nossa que ela fez uma pesquisa, uma comparação entre os horários do dia e da noite, a correlação de Pitta, Kapha, Vata com os órgãos do sistema digestório, de acordo com as pesquisas modernas em biologia. Muito bom. E casou de uma forma fantástica, né? Então, hoje ela está, com esse estudo, foi para outro país, está levando toda essa pesquisa para todo lugar. Então, tem coisas fantásticas saindo daí. E uma dessas pesquisas foi em cima do óleo de copaíba. E a partir de então, eu uso o óleo de copaíba livremente. Alguns produtos no Ayurveda, você tem dois tipos de uso. Uso interno e uso externo. Tá? Sempre. E alguns usos mudam, por incrível que pareça. O uso externo para uma coisa e o uso interno para outra coisa. É bem curioso isso, sabe? O óleo de copaíba é muito nisso. Então, nas nossas pesquisas, a gente chegou à conclusão que o óleo de copaíba é excelente para inflamações, mas principalmente inflamações que possuem também características de Vata. Porque a inflamação, ela sempre vai ter uma característica de Pitta. Ok, a gente entende perfeitamente isso, porque vai ter calor, vai ser pulsante, etc, etc. Mas essa inflamação pode vir junta com algumas características de Vata, por exemplo, secura, pode vir na articulação, entende? Ou pode vir com de Kapha, que ela vai vir com umidade, inchaço, pode vir no músculo, pode vir na parte de gordura, nem meda, dato. Então, os que a gente mais teve resultado com copaíba são quando existe a inflamação em casa de Vata, que são nas articulações, ou com características também de Vata. Então, é bom quando tem essas características assim, tá? Em características já de Kapha, ela já não tem tanto um bom resultado externamente. Internamente, ela já é ótima para as inflamações de Pitta junto com Kapha. Você vê que inverteu. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a copaíba é anti-ama, é anti-biotoxina. Ele elimina a toxina no nosso corpo. Os índios brasileiros, em várias tribos, usam óleo de copaíba para as pessoas irem no banheiro e eliminar a toxina. Se ela comeu alguma coisa estragada, se ela vai fazer um trabalho espiritual, né? Então o óleo de copaíba ele tem muito essa função. Então externamente ele é ótimo para inflamações de Pitta Vata, quando tem Pitta conjunto com Vata, e internamente ele é ótimo para Pitta em conjunto com Kapha. Já não é tão bom internamente para problemas de Pitta Vata, porque como vai ter diarreia, isso pode aumentar o Vata. Então não seria tão indicado, a gente teria outras coisas nesse caso. Mas eu estou falando para vocês, veja, vou falar, senão daqui a pouquinho vão pegar esse vídeo e vão falar que o Eric está ficando maluco. Copaíba não tem nos textos clássicos do Ayurveda, copaíba a gente não encontra na Índia. Essa é uma pesquisa do nosso instituto, de uma aluna que fez. Ela fez a pesquisa dela de forma bem tradicional. Ela teve vários pacientes com pele Pitta, vários pacientes com pele Kapha, vários pacientes com pele Vata. Ela foi passando em cada um, foi analisando, foi colocando no papel, porque tem uma forma de você pesquisar ayurvedicamente, né? Ela foi várias pessoas ingerindo, as pessoas iam falando as reações, mas as reações de acordo com a Ayurveda, sabor, textura, peso, calor, frio, né? E aí as reações a gente foi montando, e aí hoje a gente usa a copaíba no Ayurveda para fazer massagens, fazer emplastros, colocar na cabeça, beber também, mas com essas funções. Ótima pergunta, que eu pude falar dessas pesquisas tão boas que os nossos alunos... Eu sei que tem muita gente fazendo já pesquisa no Brasil, mas é uma coisa sempre boa para divulgar, até para dar mais credibilidade para o trabalho de Ayurveda no Brasil, e vocês que de repente estão começando a estudar Ayurveda, ou não entendem direito, como que eu vou falar isso para um... Pô, eu estou querendo estudar Ayurveda, como eu vou falar para o meu marido, para minha esposa, para, sei lá, para alguém, eu vou estudar Ayurveda? Então fala, ó, já tem pesquisa, já tem gente pesquisando, tudo é muito pouco, mas tem... Já se está começando, né? E aqui a Kenley, ela está perguntando como é possível ter acesso aos artigos de seus alunos? Então, como eu falei, é por isso mesmo, por causa de muitos pedidos,
A gente está fazendo, os nossos professores, a gente está fazendo uma anamnese, uma análise dos principais, tá? Dos que mais se destacaram em cada turma. A gente está fazendo uma revisão para deixar ele melhor ainda, obviamente, e tudo mais. E a gente ainda, nesse segundo semestre, a gente vai lançar uma revista onde vai ter esses artigos, até outros artigos do EVP, que é a escola que a gente tem parceria na Índia, artigos do nosso professor, Dr. Robert Svoboda, americanos, artigos que vale a pena a gente ter em português, a gente vai começar a traduzir junto com um dos nossos alunos e vai editar em revista. Essa revista vai ter tanto no formato digital, depois vocês podem procurar aqui também com a Aroncio, provavelmente vai ter aqui no portal e tudo mais, a revista no formato digital para vocês comprarem, e vai ter também no formato impresso para quem gosta. Tem gente que gosta do velho e bom papelzinho, vocês viram como eu gosto pouco, né, aqui atrás. Então vai ter também a revista também. Mas aos pouquinhos a gente vai lançando isso, tá? Porque tem artigos de tudo, tem artigos que não são tão práticos para o nosso dia a dia. É mais para quem é totalmente especialista em Ayurveda, sabe? E outros que são mais amplos. Uhum. A Paty está perguntando, Érica, então a tendência é de aumentarmos os desequilíbrios ou os sintomas de Pitta no inverno? Algumas pessoas, sim. Se a pessoa já tem um Pitta normalmente forte, como seu biotipo, né, no inverno você pode levar sim a ter uma desarmonia de Pitta. O que muita gente acha que é o contrário, né, porque se sente bem, né, normalmente é o contrário. Tá escrito isso aqui mesmo, quer ver? Estava até aberto aqui que eu estava lendo, fazendo o post que eu fiz. Eu vou ler rapidinho, só para vocês entenderem. Aqui, ó, eu estou com a Ashtanga Hridaya na mão, estão vendo? Ó? Tudo em sânscrito, bonitinho, tá? Então ele fala assim, no inverno, em Hemanta, Hemanta é o nome em sânscrito para o inverno, as pessoas são mais fortes. O fogo do trato alimentar ou da atividade digestiva torna-se poderoso porque é obstruído, isso quer dizer, impedido de se dispersar, por causa do frio na atmosfera, o frio externo que a gente tem. Então, né, esse frio, ele começa a digerir, olha só que interessante, os tecidos do corpo. Então ele começa a fazer uma autofagia, ele começa a gerar um dato kashaya, ele começa a consumir os nossos tecidos, tá? Auxiliado por vata. Portanto, no inverno, deve ser utilizada substâncias que possuem sabor doce, azedo e salgado. Que são sabores, na verdade, que são bons para vata e kapha, alguns deles, aumenta os dois. Então, olha que interessante, né? A gente vai harmonizar kapha e vata para não deixar o pitta entrar em desarmonia. Porque imagina o seguinte, o nosso corpo ele começa a sentir frio externo. Internamente, ele precisa manter um equilíbrio, ele não pode ficar tão frio, porque senão ele morre. O frio, o nosso corpo ele tem que manter uma temperatura. O que é saúde na Ayurveda é calor e umidade. Isso mantém saúde, de acordo com a Ayurveda. Então o corpo começa a aumentar calor. Só que o aumento do calor, ele começa a consumir o quê? Que ele fala, os tecidos, que é a parte o quê? De Snigdha, né? Dos nossos datos. E aí começa a fazer o quê? Elevar vata ao mesmo tempo. Então se a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente começa a comer muita coisa pungente, por exemplo, achando que a gente vai aumentar o calor do corpo e vai equilibrar com a temperatura externa, aí sim gera os principais desequilíbrios. Mas é o erro de achar que tem que aumentar Pitta para se equilibrar no inverno. Não tem que aumentar Pitta nenhum. Deixa que o Pitta ele já tá fazendo o papel dele. Entende? Mas sim, é o erro nosso que leva à desarmonia de Pitta. O que a gente tem que harmonizar no inverno é o kapha, né? Aumentar a gordura do kapha para que ele que vai equilibrar o nosso. O erro de aumento do Pitta está em nós acharmos que aumentar a temperatura corpórea vai equilibrar com o frio de fora. Na verdade, aí você vai entrar em erupção, vira um vulcão, né? E tem muita gente, Hiroshi, porque a gente, trabalhando com público assim direto, a gente vai vendo como tem as pessoas, né, chegam até nós, eu estou trabalhando com a Ayurveda, fazendo tratamento, mas a minha mão está toda seca, porque aumentou vata, aumentou o calor, começou a me dar má digestão,
sabe? Eu tô com refluxo, não entendo porque isso está acontecendo no inverno. E quando você vai ver, a pessoa está tomando 3, 4 chá de gengibre por dia, com canela, sabe? Colocando pimenta em tudo que é alimento. Não é isso. Não é isso que a gente tem que fazer. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Tem uma, e aí a gente vai Beleza? para outra coisa. Vamos lá, que é um áudio que foi mandado, eu acho que pelo... De quem que é esse áudio? Bom, não sei, vamos ver se ele falou o nome. Boa noite, Rocio. Boa noite, Eric. Meu nome é Marlon. Moro no sul, bem ao lado da Argentina. E gostaria de saber se vocês têm alguma dica. Aqui está muito frio nessa troca de estação, chovendo, muita umidade. E meu doce é pita. Estou com ausência de fome, abdômen pesado, gases, digestão muito lenta. Gostaria de saber o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, Marlon, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: casos como esse, não é só aumentar o fogo digestivo. Você tem que alimentar o fogo digestivo para ele aumentar e aumentar a sua temperatura interna. Tá? No Ayurveda diz que a melhor substância para aumentar o fogo digestivo sem que você aumente pita, e aí possa trazer um problema mais grave, isso está no Charaka Samhita, é o ghee. Tá? E o ghee, ao mesmo tempo, ele é muito indicado no inverno justamente por causa disso. Porque ele consegue equilibrar, ele consegue gerar Sama Agni, e ao mesmo tempo ele vai gerar Snigdha, né, que é essa qualidade untuosa que vai te proteger do calor. Como eu disse, não sei se você chegou a ouvir aquele pedaço que eu falei quando eu fui para o Himalaia, que eles me davam leite, ghee e chá preto. Né? Mas, por exemplo, você também pode ingerir um pouquinho de vinho mais adocicado. Né? É muito indicado para aumento do fogo digestivo, aumentar a digestão também, né? Aumentar a vontade de comer. Pouquinho, tá? Por favor. Tá? Na Índia, normalmente, esses vinhos, eles deixam o vinho curtindo com frutas e, às vezes, até plantas mais doces. Né? Isso que seria a garrafada no Brasil. Mas a gente tem vinho adocicados que você pode estar ingerindo 1 dedinho, 2 dedinhos, sabe, com bastante precaução e cuidado se você ingerir álcool, tá? Eu tô até com a Ashtanga Hridaya aberto aqui porque eu tô fazendo uma cola, é o nosso pai de todos aqui, sem ele a gente não tem estudo, né? Se você não, mas você tá com Agni baixo, é difícil nesse caso, né? A automassagem é bem importante para você, principalmente banhar a cabeça com óleo, tá? Porque você aumenta também o fogo interno, isso é bem importante. Aqui ele fala, eu não sei se você come carne, né? Mas ele fala aqui que sopas de carne são bem indicadas. Nesse caso, o melhor seria as sopas de frangos, seria a nossa canja, né? Uhum. Não sei se você consome carne, mas fica a dica aí para quem está ouvindo também, algumas pessoas podem consumir e querem essa dica, porque o frango aumenta a pita, né? Nesse caso dele é um pouco mais indicado. Mesmo ele sendo pita, não importa para mim o que ele importa qual é o estado de Vikriti, que é o estado atual dele, que é o estado baixo. O que a gente é a nossa essência, tá lá. Deixa ela lá quietinha, né? Aqui no texto do Ashtanga Hridaya fala também da farinha de trigo, do feijão tipo, é um tipo de mung, esse mung a gente não tem no Brasil. A cana de açúcar também, ela é bem indicada nesse caso, porque aumenta a capa, né? Em pequenas quantidades, que seria a própria rapadura, tá? Alimentos preparados com grãos recentemente cozidos, músculos, gordura. A gordura entra aqui o ghee, né? Você fala, tem gente que fala que o Ayurveda é muito louco, que é vegetariano, aí ó, usa músculo. Óleos comestíveis, como o próprio ghee, né? Nesse caso, o próprio texto está falando aqui que a água morna de manhã cedo ela é indicada. Né? Eu também indicaria água morna de manhã cedo, sem problema nenhum. O uso do limão vai aí num teste que você pode fazer. Tomar um pouquinho de manhã cedo com limão, sem limão, e ver como vai ser a sua melhor reação, tá? Uma outra dica que eu posso dar para você, cara, é o seguinte.
mesmo você sendo Pitta, e a gente toma muito cuidado com o excesso de Pitta que pode ter, mas você sendo, parece que você conhece a Ayurveda, né, pelo que eu entendi, né, conhece biotipo, Pitta, Kapha, aquelas coisas. Você poderia fazer o tricato, mas misturar o tricato com ghee, tá? Nesse caso, o ghee ele vai ser o melhor anupana, o melhor veículo por qual o tricato vai agir dentro do seu organismo. O tricato ele é ótimo para aumentar, ele é um Dipana Agni, ele aumenta a Agni lá na cucuia, só que aí a gente utilizaria o ghee para equilibrar a ação Tikshna, Ushna, em excesso que isso vai gerar no seu organismo, entendeu? Então você mistura o tricato com um pouquinho de ghee e vai tomar uma colherzinha antes do almoço, antes do jantar, se você estiver tendo almoço e jantar, né? Então toma 2 vezes por dia, pode tomar um pouquinho de água depois. Cuidado, porque como você é Pitta por natureza, isso a longo prazo pode trazer o quê? Uma azia, uma má digestão, né? Então, esse tipo de coisa é usado por períodos mais curtos, tá? Então toma bastante cuidado. Assista os outros 2 dias de aula, quem sabe a gente pode dar mais dica para você, tá bom? Ok, então finalizamos as perguntas, mas eu gostaria que você falasse um pouco, Eric, que a gente está lançando aqui esse teu curso, que eu acho maravilhoso, que é um curso de rotinas saudáveis, que vai ser um curso bem completo, e ninguém melhor do que você para explicar um pouco o que traz esse curso aí. Explica para a gente. Veja, a gente, há muito tempo, o nosso instituto, os nossos professores, a gente estava a fim de começar a fazer a parte digital do Ayurveda, colocar o Ayurveda na parte digital, né? Você foi uma grande desbravadora desse mundo aqui no Brasil, trazendo o Ayurveda para a parte digital, com congresso e tudo mais, né? E aí eu falei, pô, acho que está na hora da gente, para facilitar, a gente recebe tanto convite do Brasil inteiro para fazer coisas online, né? Eu fui lá, vamos lá, nos especializamos, procuramos pessoas bacanas que pudessem ajudar, fizemos a parceria com vocês e construímos esse curso. Aí eu falei, peraí, para começar, a gente tem que começar de uma forma mais popular. Aí a gente fez o curso gratuito de Ayurveda, né, que todo mundo, acho que a maioria conhece, ele já falou aqui várias vezes e tudo mais. Aí surgiu a ideia, bom, a gente tem que fazer cursos mais profundos. A primeira ideia que eu tive é falar sobre rotina. Não tinha o que eu falar mais, sabe? Porque rotina é o tronco do Ayurveda, sabe? É o tronco para tratamento, é o tronco para manutenção. Então a nossa ideia é o seguinte, além de explicar tudo isso que a gente vai explicar nesses 3 dias com muito mais profundidade, a ideia do curso é que a pessoa em 90 dias, ela consiga fazer uma rotina completa. Ela consiga gerar uma rotina saudável na vida dela. Todo mundo tem que lembrar que rotina não é gerada de um dia para o outro. Tá? Rotina não é assim, eu vou comprar um livro, vou aprender a fazer rotina no Ayurveda e amanhã eu começo, mudo a minha vida inteira. Nunca façam isso. O primeiro vídeo do curso eu falo, não peguem esse vídeo e saiam fazendo de forma radical, trocando tudo na vida de vocês. Não vai funcionar. A rotina ela precisa de um esquema para ele funcionar. E é isso que eu tento ensinar no curso. Eu vou dando as dicas, tem lá vídeos eu raspando a língua, fazendo banho dos olhos, sabe? Colocando coisa no ouvido, fazendo bochecho, fazendo automassagem, tem tudo lá, fazendo todas as traquinagens que a gente já conhece, falando muito, né? São muitas horas de vídeo, material escrito, onde a pessoa vai aprender, né, semana a semana, o que ela vai construindo, o que ela vai mudando, vai ter tipo como um roteiro, né, que o curso inteiro ele vai se dar em 90 dias. Em 90 dias a pessoa vai, se ela seguir o que a gente está ensinando, se ela seguir passo a passo, ela vai conseguir montar um roteiro de rotina dela, particular. No Eric não vai criar roteiro nenhum, a pessoa vai entender o que é melhor para ela, e assim ela vai começar a gerar uma saúde, mais lentamente, e ela vai gerando uma saúde. E lembra que saúde, ela é somatória. Saúde, eu também não faço assim, eu tenho rotina, agora eu já tenho saúde. Não. A saúde, ela vai pontinho a pontinho crescendo dentro de nós. A diferença da doença é que a doença ela anda a passos largos. A saúde anda em passinho de formiga. Então a gente tem que pensar muito mais na saúde do que na doença. Entende? Então quando tem a doença, tem que combater ela rapidamente.
A saúde a gente só vai conseguir obter devagarinho, devagarinho, devagarinho. Né? Então são anos e anos e anos e anos e anos e anos para a gente conseguir. Quem tem preguiça, quem não vou conseguir fazer, não sei o quê, esse é o curso que você tem que procurar. Porque aí você vai conseguir devagarinho, né? Vocês pensaram que eu ia fazer o contrário, ia mandar todo mundo embora, né? Mas não é bom. Mas o que eu acho interessante é que você nos deu uma exclusividade de 6 dias, que eu achei maravilhoso, para as pessoas que nos seguem, inclusive com um preço muito bom, e que depois desses 6 dias o preço vai mudar. Explica isso aí também. Vai, é porque a nossa ideia é assim, a gente tem dois focos nos nossos cursos. Passar qualidade de vídeo, qualidade de imagem, de som, de qualidade de material, tá? E ter um preço qualificado, um preço adequado, né? Esse preço adequado, baixo, ele também serve para quem são os nossos parceiros, para as pessoas que estão no meio, para as pessoas que estão já estudando a Ayurveda, né? Então a gente fez esse valor de R$ 99,00, que vai ficar aí por esse período, né? Depois a gente vai aumentar, que é exclusivo somente para quem é do Ayurveda Clube, né? Depois a gente vai aumentar e depois vai ser outros valores e depois vai ser uma fortuna, né? Não, mas é bem legal porque esse preço é muito bom. É um preço bem econômico que todo mundo pode, eu acho que ter, né? Sem problema nenhum. Não é um preço caro. E com muita informação de valor para nossa vida diária, né? Sim, exatamente. Essa é a ideia, passar um conteúdo com qualidade, com preço legal, né? E para vocês que já estão assistindo às aulas, fazem parte do Ayurveda Clube, já estão participando de tudo, vai complementar muito, 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 muito o estudo de vocês. Sabe? E assim, ter o Ayurveda no dia a dia. É quase como uma consulta particular que vocês vão estar tendo, sabe? É quase isso. Não é uma consulta particular, mas vocês vão estar me olhando ali, eu vou estar dando as dicas de como construir. É quase como eu estou falando com um paciente meu, como eu indico eles a montarem uma rotina. Esse foi o meu foco principal. Muito bom, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, e como é que eu faço isso? Que a gente tem um grupo de WhatsApp que nos seguem e, assim, tem perguntas todos os dias. Então, para essas pessoas que estão aqui escutando, que eu sei que estão por aí, porque o pessoal do WhatsApp realmente é um pessoal que está bem implicado com a Ayurveda, né, e querendo fazer mudanças na vida, aí, uma boa dica para vocês entrarem e comprarem esse curso. Que vocês podem fazer isso já por meio desse botão que vocês têm aí debaixo do vídeo, tá? R$ 99,00. Muito baratinho. Vamos lá, raspar a língua, fazer bochecha, passar óleo no corpo. E lembrando que amanhã a gente está de volta, né, Rócio? Sim, amanhã estamos de volta. Amanhã é um tema bem interessante também, dando continuidade a esta semana bem ayurvédica, né? E amanhã será sobre rotinas saudáveis, como prevenção do estresse, insônia, depressão e ansiedade. Até me lembrei um pouco do congresso do ano passado, né? Vai ser um tema bem legal. A gente vai acabar falando de outras coisas, a gente pode até falar um pouquinho da obesidade, não vou falar tudo, porque eu vou dar palestra no congresso. Não pode, que isso aí pertence ao congresso. Mas a gente pode falar até de uma outra coisinha ligada a outras doenças. A ideia não é combate à doença, é como isso tudo que a gente falou, como ela pode precaver ou pode ajudar até num tratamento, sabe? Você pode estar fazendo um tratamento de medicina moderna e às vezes fazer uma rotina, sabe, aumentando no dia, o que vai te auxiliar bastante nesse seu tratamento, né? E quinta-feira também a gente está de volta, no dia 23, para falar de Ayurveda para a saúde na mulher moderna, né? As rotinas. Tá bom? Com certeza. Queria lembrar aqui para o pessoal que o pessoal que está no Ayurveda Clube que tem essa grande vantagem. Aliás, tem várias vantagens, né? Porque temos até descontos e outras coisas também. Mas o importante agora aqui é o teu curso, que eu acho maravilhoso. Uma coisa que realmente o pessoal deveria investir. Então, fica aí a dica para vocês. Nós continuamos aqui amanhã. Se você quer falar mais alguma coisa aí, Eric, fica à vontade. Tá tudo bem. Amanhã a gente conversa. Então tá.
Então amanhã a gente se vê e não percam, porque amanhã vai ser muito bom. E também na quinta-feira, né, que estará a Sabrina. Exatamente. Um tema maravilhoso também com rotinas saudáveis para a mulher. Nós três, ó. Mulher moderna. Oh, adorei. Aqui, ó. Eu, Sabrina e Chantan falando sobre saúde. Isso. Coitada, a cara dele estava dormindo. Ai, tadinho. Então fica aí a dica, pessoal. Muito bom. Peraí. Ah, parece que tem outro áudio aqui. Você ainda tem um tempinho? Vamos lá, último para a gente acabar, porque você sabe, eu estou fazendo uma coisa meio não ayurvédica, eu não jantei porque eu saí correndo hoje, pois é. Pra cá. Deixa eu ver aqui. Ayurvédico não é nada, né? Porque... Fala, Chantan. Quer dar uma olhadinha pro povo de novo? Dá um oi. Ai, povo, eu sou o Chantan. Um gato muito maneiro, cara. Um gato muito maneiro. Tem aqui uma pessoa, mas não... Esse aqui, Cristiano, não é da Gabriela, como você está falando. É uma pessoa que precisa de uma dica para curar bolha no pé, mas não tem nada a ver com o assunto de hoje, né? Bolha no pé? Uau! Aí tem que analisar o que está gerando bolha no pé, né? Porque não, depois... foi de dançar muito. Ah, então, faz assim, querida. Cura a bolha no pé e volta a dançar, porque bolha no pé por dançar, na verdade, não é um problema, é maravilhoso. Porque dançar... Então tá, então nos vemos amanhã, ok? Beijo, gente, muito obrigado. Namastê. Aí não dá pra fazer. Namastê com o Chantan. Namastê com o Chantan. Namastê, tchau, gente. Tchau, tchau.